Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu estive pesquisando a respeito da definição do que vem a ser hombridade. E eu tomei como exemplo aqui duas buscas simples, uma no dicionário de Oxford, em português, e outra no dicionário online Priberam, que é um dicionário português. A palavra hombridade, segundo o dicionário Oxford, refere-se à retidão de caráter, à dignidade, à honradez, e também refere-se ao ar viril, másculo, ou seja, masculino. A palavra viril vem de vir, que significa homem, masculino, em latim. Segundo o dicionário Priberam, hombridade é aspecto varonil. Então, aspecto de varão, de ser humano masculino. Também está relacionado à dignidade, à nobreza de caráter e também a uma altivez louvável. Bom, desde a Revolução Sexual de 1969 e também desde algumas décadas antes, na verdade desde o final do século XIX, mas principalmente a partir da Revolução Sexual de 69, a definição, aliás, de homem, do que vem a ser homem, está muito corrompida pelas discussões de gênero, pelos debates de gênero, e as definições tradicionais acabam sendo questionadas dentro desse movimento. Eu não preciso entrar aqui no mérito dessas questões, para não me delongar, mas nós sabemos que os movimentos chamados progressistas, a identidade masculina passou a ser questionada porque estaria atrelada a uma série de ensinamentos que produziriam o apagamento da importância da mulher. Ok, embora a preocupação de reafirmar a importância da mulher seja uma preocupação válida, isso acaba sendo apenas um disfarce para um esforço muito mais amplo de destruição de valores que Deus estabeleceu para a sociedade, pautados no equilíbrio e no respeito às diferenças. Estudar os princípios bíblicos acerca da figura do homem e a sua relação com a figura da mulher nos ajuda a reorganizar a nossa compreensão dos nossos papéis dentro da família e dentro da sociedade. Nos ajudam a restaurar a ordem que traz paz nos relacionamentos entre as pessoas, que traz direção na nossa criação dos filhos. Isso nos ajuda, isso nos auxilia na construção de uma sociedade mais sadia para todos os componentes, sejam solteiros, sejam casados. E isso em si acaba produzindo condições para que se estabeleçam relações mais justas e mais ordeiras. Não se trata de voltar simplesmente no passado, e sim de corrigir a rota, de apontar para a direção correta, a direção do alto, olhando para o Pai das Luzes. Como provocação, eu gostaria de lembrar uma ocasião que ocorreu na década de 60, quando um pastor chamado Richard Wurmbrand, na Romênia, foi convocado, junto com outros líderes religiosos daquele país, para uma convenção, para um evento organizado pelo governo romeno. O governo romeno, na época, era comunista, então havia pessoas de várias matizes religiosas, de várias denominações, tanto protestantes quanto católicas, ortodoxos, e
foi ali estimulado para que houvesse uma união das religiões, sob a batuta do comunismo. E como nós podemos ver nos livros desse Richard Wurmbrand, vários religiosos ali aceitaram a proposta do governo de uma religião única ou de uma direção única para as religiões e começaram a louvar a iniciativa do governo. A esposa desse pastor estava presente, estava acompanhando o marido. O nome dela era Sabine. E ela disse para o seu marido: olha, faça alguma coisa, né? Manifeste-se contrariamente a esse movimento espúrio, porque não há qualquer tipo de união entre esse discurso do comunismo e aquilo que o cristianismo prega, e aquilo que a Bíblia prega. A mensagem de Cristo é muito diferente disso. Faça alguma coisa. E o Richard virou para sua esposa e disse: olha, Sabine, se você quiser que eu faça alguma coisa, você vai perder o seu marido. E ela disse: eu não me importo, porque eu não quero um marido covarde. E diante disso, eu pergunto para você, como é que você reagiria à sua esposa se ela dissesse isso para você? Em lugar de nos aprofundarmos nessa reflexão, eu queria só que você se imaginasse olhando no espelho agora e perguntando para você mesmo: o que é que eu faria? Qual seria a minha reação? Qual seria a minha atitude diante dessa exortação? Bom, e eu queria finalizar deixando uma frase para você pensar. Se o homem entender o seu papel, não haverá quem o diminua. Eu te agradeço pela tua atenção. Meu nome é Aquias Valasco e esta é uma mensagem do Círculo Masculino de Estudos da Sociedade. Até breve.